Olá, boa noite, galera linda do Barão de Tefé. Eu sou a professora Luísa Mateus e queria já estar dando os parabéns a vocês por terem vencido uma etapa. O primeiro módulo já foi e agora no segundo módulo nós vamos estar juntos para estudarmos um pouquinho de física, ok? Bom, eu vou mostrar para vocês alguns equipamentos que talvez vocês só vejam mesmo em desenhos, como um rádio antigo, uma televisão de 1925, uma máquina fotográfica de 1700 ou um aviãozinho, quando nós temos agora os nossos satélites, o primeiro celular, e nós temos altos equipamentos na medicina atualmente. Todos esses equipamentos que nós estamos vendo, que já são até ultrapassados, hoje são ultramodernos. E como é que esses equipamentos surgiram? Esses equipamentos surgiram baseados numa ciência chamada de física, e é ela que nós vamos estar estudando, ok? Então, vamos lá. O que nós definimos como física? Física é a ciência exata que tem por objeto de estudo os fenômenos que ocorrem na natureza. Bom, professor, e o que é uma ciência exata? A ciência exata é aquela ciência que não tem alterações. Por exemplo, em 1500, 2 mais 2 era 4. No ano de 2000, 2 mais 2 era 4. No ano de 2021, 2 mais 2 é 4. E no ano de 5815, 2 mais 2 será 4. Então, isso é uma conta exata, isso não muda. Então, ciência exata é aquela ciência que não muda. Ela pode evoluir nos equipamentos, mas ela é uma ciência correta. Bom, e o que é objeto de estudo? O que são fenômenos? Fenômenos é qualquer fato, qualquer processo que aconteça na natureza, ok? Nós olhamos os fenômenos e podemos entender como as coisas acontecem nos nossos dia a dias. E aí a física tem essa grande importância, porque a maioria do que nós utilizamos hoje, né, como nós vimos, rádio, TV, celulares, MP3, computador, laser, nossa, um monte de coisa foram desenvolvidos utilizando os conceitos e as leis da física. Bom, e vamos pensar como é que isso tudo começou. Desde o tempo das cavernas é que o homem tem evoluído, o homem tem buscado curiosidades, o homem tem questionado e ele tem evoluído a sua mente e trazendo novos equipamentos, estudando para que ele possa estar trazendo coisas que venham nos ser favoráveis. É lógico que no tempo da caverna, quando os homens olhavam para o sol, eles não sabiam que o sol estava diariamente, todo momento, sofrendo explosões internas, e essas explosões entre dois gases, entre o hélio e o hidrogênio. E ele também não sabia que dessas explosões saíam raios solares. E muito menos no tempo das cavernas, eles poderiam imaginar que esses raios solares iam gerar energia elétrica, como gera hoje em dia através da energia solar. Mas é um processo de evolução que vai acontecendo. Quando os homens olham as ondas do mar, aquelas ondas indo e vindo para um lado e para o outro, eles conseguem imaginar que essas ondas fazem um movimento, e se elas fazem um movimento, elas geram energia. Então, hoje nós estamos vendo as águas dos rios sendo retidas para gerarem essa energia. Quando o homem olha a chuva, muitas vezes se achava antigamente que a chuva era Deus lavando os céus e que o trovão era Deus movimentando os seus móveis, né? Mas hoje nós sabemos que a chuva nada mais é do que um processo de evaporação e condensação que vai trazendo a nossa chuva. Mas a chuva, ela pode ser atualmente aproveitada. Por quê? Porque essa água da chuva serve para as vegetações, essa água da chuva pode ser acumulada em reservatórios para que também possa gerar energia. Quando nós olhamos aí os raios, relâmpagos, nós às vezes temos até medo desse processo elétrico, mas o homem não sabia que este processo elétrico poderia gerar energia. Mas eles chegam à conclusão de que quando um raio desse
cai num galho e provavelmente se esse galho estiver seco, gera fogo. Olha que invenção maravilhosa, porque a partir do fogo ele começa então a comer alimentos cozidos, ele começa então a ter uma água quente, ele começa a ter um aquecimento do seu corpo. Então há uma mudança muito grande. E isso tudo são fenômenos que acontecem naturalmente. Então, por exemplo, o sol é um fenômeno. A água do mar indo e voltando é um fenômeno. A chuva é um fenômeno. O raio é um fenômeno. O fogo é um fenômeno. Fenômenos o quê? Fenômenos naturais que acontecem na natureza sem nenhuma interferência do homem. Ok? Quando o homem observa o vento, ele observa que o vento tem um determinado movimento das árvores, das folhas, e aí um simples papel dobradinho pode gerar um vento artificial, mas pode estar sendo gerado um vento. E é lógico, se toda a população pudesse andar com leques, mas o homem então inventou o ventilador. Só que o ventilador, apesar de estar gerando um vento, ele tem um pequeno problema. O ventilador ele tem um espaço pequeno de percurso. E aí, de repente, para que uma família possa estar exposta a este ventilador no tempo de calor o tempo todo, eles têm que seguir o exemplo da família Simpson, para um lado e para o outro, seguindo o ventilador. Mas é lógico que o homem continua evoluindo e aí ele constrói ar-condicionados. E os ar-condicionados vão refrigerar a casa sem aquele vento incômodo que estrapalha o cabelo, que traz poeira, mas ventila toda a sua casa. Isso são inventos, são fenômenos que a física utilizou para produzir equipamentos. Quando nós olhamos uma Bíblia Sagrada, se você já teve a curiosidade de tentar ler uma Bíblia, nós vamos ver que na Bíblia Sagrada ela tem uns nomes meio estranhos. Por exemplo, côvados, estádios, meio côvado, um tiro de pedra, um tiro de arco, caminhada de um dia. O que eram isso? Isso eram medições, isso eram unidades para determinar algumas distâncias. Por exemplo, hoje se sabe que um côvado equivale a 45 centímetros, que é a verdade do cotovelo até a ponta dos seus dedos, 45 centímetros. Ah, então um palmo tem meio côvado? Sim, então um palmo tem 22,5. Isso. Então, cada vez que a gente vai estudando um pouquinho mais as distâncias e vendo as unidades, a gente consegue entender um pouco mais da física. Só que olha só, um tiro de pedra. Qual é a distância que se eu atirar uma pedra, eu chego? Qual é a distância que um jovem de 18 anos, que faz musculação, que tem um corpo atlético, que tem uma força, vai jogar uma pedra e esse tiro de pedra vai marcar qual distância? É lógico que não vai ser a mesma distância que a minha. Não vai ser a mesma distância que o meu netinho de 2 anos de idade. Então, tiro de pedra, tiro de arco. Bom, o tiro de arco vai depender da velocidade do arco, vai depender do arqueiro, vai depender da flecha, vai depender de um monte de coisa. Caminhada de um dia. Como será a caminhada de uma pessoa de um dia? Vai depender da pessoa. Essa caminhada pode ser até de 20 quilômetros, mas a caminhada pode ser de poucos metros. Então, para que as distâncias ou para que as unidades não fossem assim medidas aleatoriamente, a física então estipulou o que nós chamamos de e o que é grandeza. Grandeza é tudo aquilo que se pode medir. Ah, então se eu quero medir um terreno, ver quantos metros tem, se eu quero ver quantas polegadas tem a minha televisão, isso é grandeza? Sim, isso é grandeza. E nós vamos utilizar alguns equipamentos. Por exemplo, para medir um terreno, uma área maior, você pode ter uma trena. Para medir as polegadas, você pode ter uma régua. E a física vai trazendo equipamentos para que essas grandezas possam ser medidas. Por exemplo, velocidade. Velocidade é uma grandeza. E qual equipamento? Velocímetro. E aí a gente pode medir a velocidade de uma bicicleta, a velocidade de um avião, a velocidade de um ônibus, de um carro, de um trem.
de uma moto, de um veículo. Todas essas velocidades podem ser medidas através de um velocímetro. E a pressão que o gás passa. A pressão de um gás também pode ser medida. Através de quê? De um equipamento chamado de manômetro. E o que é o voltímetro? O voltímetro ele vai medir a quantidade de energia. Então energia é uma grandeza? Sim. Então a quantidade de energia que chega em sua casa, 110, 220 volts, vai ser medido pelo voltímetro. E para que serve o termômetro? Então, nós temos os termômetros médicos ou termômetros clínicos e temos os termômetros químicos. Mas, seja qual for o termômetro, ele vai estar sendo usado para medir temperatura. Então, temperatura é uma grandeza. Aí a balança. A balança é um equipamento simples da física que vai determinar o peso. E aí, seja o peso de uma maçã, seja o peso de uma pessoa, seja o peso de um carro, o peso é uma grandeza. Por quê? Porque pode ser medido. Então, a física trouxe essas grandezas e a física produziu, inventou esses equipamentos que possam estar, então, medindo essas grandezas. E para que não se tenha todo aquele problema lá da Bíblia, um tiro de pedra, uma caminhada de um dia, a física, ela uniu vários cientistas e eles fizeram o Sistema Internacional de Unidades. O que quer dizer isso, professora? Quer dizer que para onde você for no planeta Terra, a mesma grandeza será utilizada para medir determinadas situações. Por exemplo, se você quer medir comprimento, a grandeza que você quer medir é comprimento. Comprimento de um terreno, comprimento de uma roupa, comprimento do que for. Qual é a unidade que eu vou usar? É o metro. Seja aqui, seja no Japão, seja na Rússia, seja onde você estiver. É o metro. Bom, a grandeza peso ou massa. Como é que eu vou ter a unidade? O que eu vou usar? Quilo, quilograma. Quando a grandeza é tempo, a unidade não é hora, a unidade são segundos. Quando a grandeza é a intensidade de corrente elétrica passando na minha casa, a unidade usada é o ampere. A temperatura. A temperatura, a unidade utilizada internacional é o Kelvin. Apesar de aqui no Brasil, nós também utilizarmos a temperatura em graus Celsius. Mas isso nós vamos aprender mais para frente. Quantidade de matéria que existe nos átomos. Essa unidade é mol. E a intensidade luminosa, a intensidade do Sol. Essa grandeza é medida pela unidade candela, ok? Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Mas eu não posso utilizar qualquer unidade, eu não posso dar o nome que eu quero. Então, o SI, Sistema Internacional de Unidades, estipulou esses nomes: metro, quilograma, segundos, amperes, Kelvin, mol, candela e outros que nós vamos ver mais à frente, para estarem então representando internacionalmente essas grandezas. Ok? Por hoje nós terminamos aqui e na próxima aula nós já vamos começar a entrar na física falando sobre energia. Ok? Um beijão, se cuida!